Bom dia. Dia 12 de setembro, volto aqui a vocês para dar um posicionamento de como estão nossos assuntos. Em primeiro lugar, queria dizer a vocês, acho que alguns sabem, que eu completei 82 anos, estou começando a caminhar pelos 83. Embora alguns não gostem quando eu falo isso, mas é a verdade da vida é essa. Sim, porque se eu completei 82, ficou para trás. Estou caminhando pelos 83. E dentro desses 83, posso dizer a vocês que é um 83 esperançoso, o qual eu e mais um grupo, seja de funcionários dedicados que eu tenho, seja de amigos que eu tenho, onde alguns não acreditam que eu tenho amigos, procuramos resolver os problemas ainda existentes. Falo isso em razão de algo muito simples. Primeiro, tocando em algo que realmente incomoda a maioria das pessoas. Na última decisão judicial, ocorreu que os desembargadores tomaram uma decisão de que o governo era responsável por toda a problemática do Aeros e, sendo assim, ele era obrigado a pagar uma indenização vitalícia e que respeitasse o regulamento existente anterior a 2006. Ora, não se sabe por ordem de quem, ou qual a razão, essa ordem não foi obedecida. Sim, porque ela deveria ser obedecida não para pagamento somente de pessoas que já tinham o direito de se aposentar, de uma certa forma. Mas também outras que nunca teriam a condição de receber aquilo que lhes era devido, que a gente chama de grupo de quitação. Enfim, a decisão é uma decisão abrangente. Logicamente, o juiz não vai entrar no detalhe, ele diz apenas cumpra-se o regulamento. O Aeros não cumpriu. O Aeros fez uma modificação. Acredito eu que foi em outubro ou novembro, que permitiu um pagamento de forma indevida ao participante que passariam a ter direito a receber uma indenização vitalícia. Então, eu não tenho dúvida do que eu falo, absolutamente. Não tenho dúvida, tenho razão no que falo. E tenho tratativas junto ao Aero no sentido de fazer com que isso daí venha a ocorrer. Eu tenho muita esperança, gente, no novo superintendente da Previc. É um senhor jovem que tudo indica que pretende normalizar a situação de participantes, que muitos vêm sofrendo. Não só os nossos participantes de outros fundos também, que sofreram irresponsabilidade por parte da Previ e seus participantes pagam pelos erros passados por eles. É lamentável. Graças a Deus, no nosso caso, isso não ocorreu. Não posso dizer que isso daí não ocorra em função da minha gestão. Posso ter a certeza que na minha gestão isso não seria permitido. Que eu tenho conhecimento técnico suficiente
para debater e chegar a uma verdade sobre o assunto. A idade me permite dizer isso. Tá? Eu, quando olho nos olhos das pessoas, olho no fundo dos olhos das pessoas. Elas sabem que eu falo a verdade. Não tem como fugir do meu olhar. Tá? É simples. Vamos a um outro ponto. Então, posso dizer para vocês que eu estou negociando isso daí e vou conseguir fazer isso daí, se Deus quiser, ainda esse ano. Vou dar felicidade a vocês. Tá? Aguardem. Segundo, vamos ao caso da defasagem tarifária. A defasagem tarifária, eu participei dessa negociação, entre aspas, tá? Porque o Aeros, como o maior credor do que estava ocorrendo com a Varig, ele poderia autorizar ou não a venda da Varig e autorizar ou não a recuperação judicial. Optamos, naquela época, Brentano, não posso dizer que eu tenha participado disso de forma efetiva, mas participei de forma efetiva por telefone, seguramente. Tá? Era a única condição que a gente tinha de autorizar isso daí, inclusive porque a tarifária já existiam outras ações e a Transbrasil já tinha recebido a sua parte. Tá? A tarifária é resultante de um erro do passado, erro econômico do passado, que achava que podia congelar tarifas. Economicamente, eu sou economista, é a maior ignorância você imaginar que você pode travar os preços, o preço estabelecido pelo mercado. Se por acaso estiver caro, você não usa, e ao você não usar, o sujeito que está com o preço lá em cima acaba baixando o preço. Isso aí qualquer débil sabe disso. Mas nossos economistas, entre aspas, infelizmente optaram por congelamentos infantis e que resultaram o quê? Na quebra das empresas aéreas. Como é que você pode voar com uma tarifa congelada? Aumente do jeito que a Varig voava. Que a Varig voava para pequenas cidades, cujo resultado financeiro era muito pequeno. Não tinha sentido de ser exatamente por isso, em razão disso, que as passagens para São Paulo, para Brasília, para o Rio Grande do Sul, eram passagens mais caras, exatamente para dar as condições de suportar aquilo que tinha que ser feito. Ou seja, outras cidades. Hoje, você, para ir daqui para uma cidade do norte, você tem que ir a Brasília e de Brasília ir ao norte. Tá? Antes, você ia direto. E outras coisas mais que ocorreram no passado que não vem ao caso. O que vem ao caso, na verdade, é que a defasagem tarifária foi entregue e homologada em juízo. Tá? O não reconhecimento da defasagem tarifária de forma infantil por alguns, seja juízes, desembargadores, isso tem outro significado para mim. Primeiro, ela transitou em julgado. Transitou em julgado, foram emitidas debêntures que não foram requisitadas na época, tá? Por outra deficiência da Previc. Tá? Isso está falado por mim desde 2016, no site da APS, onde eu defino isso tudo. O governo não lê. Ninguém lê, não tem interesse em ler, porque se lesse e conhecesse a verdade, não estaria fazendo o que está fazendo. Então, na verdade, eu não tenho preocupação contra isso. Pode inventar moda, pode dizer que manda, faz e acontece. Minha gente, qualquer pessoa nesse nosso mundo
que está no poder imagina que tem poder e não toma conhecimento que o poder que a pessoa tem é quando está no poder. Na hora que ele perde o poder, acabou toda a valentia. Tá? Então, isso tudo é uma bobagem. Eu caminhando pelos 83 anos, vejo isso daí com muita tranquilidade. Tá? A possibilidade da defasagem tarifária, eu falei com alguns que vão reconhecer a minha fala, isso pode ocorrer se por acaso houver roubo. Mas isso vai ficar gravado. E o roubo vai ser descoberto. E as pessoas vão aparecer. E vão responder por isso. Aqui embaixo ou lá em cima. Eu não tenho dúvida disso. Isso não nos afeta. Porque a responsabilidade da União já foi dada. Nós tivemos 3 grandes prejuízos. Nós perdemos a terceira fonte por um ministro da Aeronáutica irracional, que de repente decidiu que a terceira fonte não precisava mais. Meu Deus, fazia parte de um contrato. Como é que você pode, infantilmente, quebrar um contrato? É coisa de maluco. E o pior, a SPC nada falou. Ficou quieta. Assim como ficou quieta também para empréstimos que o Aeros fez, a Varig, pelo seu presidente do Aeros, ser o diretor da Varig, trabalhando em benefício próprio e prejudicando todos os participantes que assinaram o contrato com a Aeros com a obrigação de que ele fosse cumprido. E hoje, pasme, sem ter nada recebido, alguns são cobrados pelo Aeros como devedores que eles são ao Aeros. Por algo que eu não perdoo sob certo aspecto. Não perdoo ao presidente da APOS do passado, que ao solicitar a intervenção e liquidação, não estabeleceu certos requisitos que deveriam ter sido estabelecidos. Que regras que existiam no passado deixaram de ser cumpridas, foram alteradas, prejudicando a todos os participantes. Por um grupo que existia no Aeros na época, que chamavam de curadores, que irresponsavelmente alteravam contratos em prejuízo dos participantes. Eu gostaria de ter estado na APOS naquela época. Infelizmente, nessa época, eu estava trabalhando na IBM. Cheguei na APOS exatamente para socorrer a todos vocês. E venho trabalhando desde então, buscando a proteção de todos. E, minha gente, é muito importante sempre o que eu falo. Porque o que eu falo, eu faço. Só não poderei fazer aquilo quando tiver um impedimento não legal. Sempre informei, falei e escrevi que a massa falida é ilegal. Porque para ela funcionar, ela deveria pelo menos cumprir o que transitou em julgado. E não agir de forma subterfúgica, criar balancetes falsificados, colocando empresas que não deveriam ser colocadas. Observem que, quando transitou em julgado, a Varig devia 8 bilhões. O balanço criado
pelo administrador judicial, entre aspas. E falado por ele, escrito por ele, isso daí apareceu tudo na CPI, que ocorreu na Leste, passou a ser de 19 bilhões. Minha gente, aqui não tem agim. Quem sofre é o Brasil. Eu trabalho dentro da verdade, isso tudo está exposto aos órgãos governamentais, expus isso à AGU, expus isso à Procuradora da Fazenda Nacional, geral, a outra procuradora aqui do Rio de Janeiro, a técnicos que analisam e, logicamente, ante uma parafernália de papéis ou folhas de documentos, fica difícil ele analisar tudo que ocorreu, por isso mesmo entreguei toda a documentação de forma didática a todos eles. Então, todos eles estão cientificados daquilo que eu estou falando. Se vão fazer alguma coisa, não sei. Mas no meu tempo, o funcionário público que era ou tomava conhecimento de um fato grave, era obrigado a tomar uma atitude sobre ele. Esse é o meu tempo. E eu fui funcionário público e sempre honrei isso daí. Então, posso dizer a vocês o seguinte: o trabalho da APES é um trabalho sério, conto com pessoas sérias, inclusive fora da área e dentro do Aeros também. Não crucifiquem o Aeros, não. Tem muita coisa que o Aeros poderia fazer e não o faz e tem seus motivos. Ele cumpria ordens anteriores. Espero que as atuais sejam as que beneficiem e honrem nosso contrato. Um bom dia a todos e aquela palavra que eu sempre tive, fé. Minha gente, está tudo certo. Outra coisa, minha gente, não estou doente não. Estou muito bem. Sofri comentários que eu estava magro, que eu estava isso, que eu estava aquilo, estava abatido. Estou não, minha gente. Estou inteiro, mais inteiro que muita gente. Vocês não têm dúvida disso. Um bom dia a todos e até a próxima.